Boa tarde. Vocês estão bem? Tudo certo? Eu posso dar aula sem máscara? Fica a pergunta. Tá, porque eu tô com medo mesmo, eu não vou tirar por enquanto, não. Não, mas tá tudo bem. Ninguém precisa ver minha cara. Não há necessidade de vocês verem essa linda cara aqui, apesar de... Tem gente, eu acho que nunca me viu sem máscara, né? Então vou fazer aqui, ó. Que lindo, obrigado. Tem a figurinha lá, né? Cara, eu vou acostumar, eu vou acostumar, mas por enquanto ainda eu vou usar. Mas é isso. Acho importante a gente começar a, obviamente, deixar de usar, porque a gente precisa retomar nossa vida, né? É uma opinião pessoal, mas enfim. É isso. Como é que vocês estão? Bem? Então, quinta passada foi propriedades periódicas, né? Beleza. Então, a gente terminou a parte de tabela e agora vamos para as ligações, para as interações. Cadê a caneta roxa? Que a roxa pode, né? Roxa pode. Aí, garoto. Não pode, tem que virar aqui desse lado, né? Porque aqui... Entendeu? É, pelo menos me pagaram já, mas tá tudo certo. E aí, ligações químicas então, né, galera? Eu vou seguir o mesmo modelo anterior, deixando o molecular por último, porque como que eu vou fazer? Vou fazer então iônica primeiro, com regra do octeto, aí eu vou para metálica, para matar metal, aí eu vou para covalente, para falar das moléculas, e em cima de molécula. Geometria, polaridade, força intermolecular, porque só cai para a molécula. Tá? E aí eu vou fazer um esquema bem diferente do quem já era aluno aqui estava acostumado nessa parte. Eu vou matar primeiro ligação para depois falar de interação. E a interação eu faço logo tudo de uma vez. Eu vou fazer bem diferente. Eu, na minha visão, assim, acho que fica mais objetivo e, consequentemente, a gente tem uma melhor aplicação, principalmente para o entendimento dessas interações, tá? O Corinthians ganhou para estar cheio de camisa do Corinthians aqui, só para... É derby hoje. Ah, hoje é derby, hoje é débil, né? É verdade. Hoje é o débil. Onde que vai ser? Vai ser no Allianz? Que horas que é? 8h30? O que eu vou estar fazendo? Ah, vou estar na aula de história, né? É o derby. Vamos lá, então. Então, tópico principal a partir de agora... Ligações químicas. Primeiro, então, subtópico para a gente, as teorias de estabilidade. Então, nós vamos falar do quê? Da regra do octeto. Simplificadamente, regra do octeto é algo que a gente precisa matar. Isso daí eu acho que para vocês, assim como eu, vocês estão careca de saber que... O quê? O quê? Átomos adquirem o quê? Estabilidade. Vou botar assim, com, né? É com, acho que é melhor com. E isso daqui, galera, com essa questão da estabilidade com 8 elétrons na valência, é a questão da semelhança estrutural, semelhança eletrônica com quem? Os gases nobres. Isso daqui é um estudo iniciado pelo Lewis, pelo Cossel, né? Que são os principais teóricos envolvidos nas ligações químicas, que relacionam justamente isso. Relacionam justamente ao fato de que gases nobres são os únicos que na natureza se encontram sozinhos, se encontram na forma monoatômica. E eles não demandam necessidades de combinação. Eles não demandam outro elemento químico para poder o quê? Se ligar. Então eles já são o quê? Estáveis. E eles associam isso justamente ao quê? Camada de valência. Então você pode colocar aqui entre parênteses, semelhança
eletrônica da última camada dos gases nobres. Praticamente, no nosso modelo, todos os elementos vão seguir a regra do octeto. A maioria deles. Nós sabemos que há exceções ao octeto? Há exceções ao octeto. Principalmente, alguns ametais, quando há expansão ou contração do octeto, que a gente vai falar na ligação covalente. Tudo bem? Os metais de transição, quando perdem elétrons, o caso, por exemplo, do íon de ferro trivalente, que fica com 14, e é estável. 14? 3, 5, 3S2, 13. 13 ou 14. Né? E fica estável porque o íon de ferro é o íon que está, por exemplo, na hematita, na magnetita, que são os minérios de ferro que a gente encontra para a produção do ferro, né? E são estáveis. Alguns até mesmo com mais de 18 elétrons na valência, também continuam mantendo estabilidade. Então isso daqui, galera, é só um modelo para a gente poder montar as interações químicas. Entendam isso. Isso é um modelo. Isso daqui se aplica na sua totalidade, a tabela? Não, isso é só um modelo. Tudo bem? E diante disso, nós sabemos muito bem que há um gás nobre que não tem 8 elétrons na valência. Que é o hélio. O hélio tem quantos? Então criou-se uma regra para o hélio. Existe, na verdade, o que nós chamamos de uma o quê? Regra do dueto. Né? O que é a regra do dueto? Átomos adquirem estabilidade com 2 elétrons na camada de valência. Né? E qual é a semelhança que eu tenho aqui? É a semelhança eletrônica, certo? Da última camada do hélio. Se a gente pegar todos os elementos da tabela, na verdade, só vão ter 3 que vão seguir a regra do dueto. Ou seja, que conseguem estabilizar com 2. Quem são? O hidrogênio, quando compartilha um elétron, ele tem 1, compartilha 1, fica com 2. O lítio, quando perde 1, porque é um metal alcalino, tem 1 elétron na valência. E o berílio, quando ele faz uma ligação fortemente iônica e perde os 2. A gente vai ver que o berílio é um caso bem exceção, porque o berílio, mesmo sendo um metal alcalino terroso, ele é capaz de compartilhar os 2 elétrons que ele tem, devido a valores que ele possui de energia de ionização e de eletroafinidade. Ele possui valores bem intermediários, que permite, por exemplo, ao berílio compartilhar elétrons com o cloro, com o hidrogênio, principalmente. E aí faz uma ligação covalente, mesmo tendo um metal. Então tá aí para vocês as 2 regras. A ligação iônica, que é a primeira que a gente vai estudar, a gente vai se basear nisso, exclusivamente. Tudo bem? Então, relembrando aí os conceitos de estabilidade. Estabilidade por elétrons, 8 na camada de valência octeto, 2 na camada de valência dueto. Tudo bem? Relembraram? Hidrogênio, lítio. Berílio. Hidrogênio, lítio e berílio, para a regra do dueto. Tá? Basicamente. Porque aí depois o berílio já é o boro. Aí o boro já é uma exceção ao octeto. O boro já estabiliza com 6 na camada de valência. Tranques? Massa. Bom, então vamos para a ligação iônica, né? Vamos para a ligação iônica, então.
que podemos falar sobre a ligação iônica? O que ela traz para a gente? Vamos lá, então? Ligação iônica. Ontem encontrei o Andrei. Aí a gente estava no mesmo lugar, eu fiz questão de abrir meu Instagram e mandar para ele um vídeo do Chaves. Falou, segue em anexo um vídeo do Seu Madruga com o Chaves. Falou, caramba, cara, a gente tá fora do horário de... Falei, Chaves, toma aí. Aí tava lá. Hein? Chaves não tem horário. Chaves não tem horário, exatamente. Chaves faz o horário. Exatamente. Chaves é. Ligação iônica. Tadadam. O que podemos falar sobre esta ligação iônica? Como que é? Vamos lá? Iônica te lembra o que na química? Íon. Então essa é a característica elementar que eu vou ter aqui. Eu vou ter o quê? Íons. E para eu ter íons, ou eu tenho cátions, ou tenho ânions. Muito bem. Né? Essa interação ela ocorre como? Ela é uma ligação entre metais e ametais, né? Ela é metais e ametais. Tudo bem? Ligação química entre isso, só nivelar aqui um pouquinho. Ligação entre metais e ametais. Qual é a tendência periódica dos metais em relação ao elétron? Perder ou ganhar? Metal perde. Por que que metal perde? Por quê? Por quê? Baixa energia de ionização. Se ele tem baixa energia de ionização, é mais fácil retirar um elétron? A estrutura vai criar resistência para esse elétron ser retirado? Não, então o elétron é perdido com facilidade. Energia é o quê? Baixa. Então, se eu tenho metal, então o que que acontece aqui? Metal doa elétrons. Doa por quê? Baixa energia de ionização. Consequentemente, o ametal. E o ametal o quê? Recebe os elétrons. Por que que ele recebe os elétrons? Porque a energia da afinidade eletrônica é o quê? Alta. Isso caracteriza um comportamento do elétron na ligação, que nós chamamos de transferência de elétrons. Olha aí, galera. É o princípio do Pix. Metal faz um Pix de elétron por ametal. O metal fala, cadê meu Pix? Aí o metal fala, segue o Pix. Aí ele manda para ele elétrons. Precisa mandar um? Não, pode mandar até mais de um, né? Pode mandar um montão. Tem metal que doa até 7. Manganês pode perder 7 elétrons. Né? O oxigênio vai adorar isso. Vai adorar, o oxigênio vai amar isso. Mn2O7. É um dos óxidos de manganês. É o Pix. É o Pix. É a ligação Pix. Fala. Sim. Quais são as substâncias que fazem parte das regras? O octeto, a maioria. A maioria segue, mas tem várias exceções. No dueto, quem segue? Hidrogênio, lítio e berílio. Tá? Para o dueto é hidrogênio, lítio e berílio. Tá bom? É o Pix. Ligação Pix. Pix. Tudo bem? Metal doa a metal. Aí a gente bota o termo transferência de elétrons. Tudo bem? Como que é um aspecto que tem que ser obrigatoriamente dito nas ligações químicas? O que que precisa ser falado? A eletronegatividade. Sem eletronegatividade, você não contempla as ligações químicas.
Mas por que, professor, a gente vai falar de eletronegatividade? Porque por classificação e definição, eletronegatividade é a tendência que um átomo tem em quê? Em atrair elétrons em uma ligação química. Só que na iônica o metal atrai tanto a ponto dele o quê? Ganhar o elétron para a estrutura. E o metal o quê? Perder. Então a diferença de eletronegatividade entre os dois vai ser sempre alta, né? Então essa é outra característica aqui. Na ligação iônica você tem uma alta diferença de eletronegatividade. Beleza? Então essa alta diferença de eletronegatividade é ocasionada por conta de quem? De um metal que tem baixos valores de eletronegatividade e de um metal que tem altos valores. Lembra que quando a gente falou de propriedade periódica, eu mencionei que o Linus Pauling, ele pegou a eletronegatividade e a quantificou, né? Atribuindo ao flúor valor 4, que é o mais eletronegativo, e aí o menos eletronegativo, que é o frâncio, que é o último elemento lá do grupo 1 do período 7, que vale 0,8 aproximadamente. Aí você faz a diferença, né? Tudo bem? E a última característica aqui, qual que vai ser? A natureza. Qual que vai ser a natureza? Né? É a natureza elétrica, que nós chamamos aqui de natureza eletrostática. Por que eletrostática? Eletro, carga. Tática, contato. Contato de cargas. Uma carga positiva que se combina com uma carga negativa. Então essa interação é forte ou fraca? Fortíssima. É uma interação muito forte, porque você tem uma carga muito positiva que perdeu elétrons, sendo atraída por uma carga o quê? Muito negativa. E os opostos o quê? Se atraem. Então essa é uma ligação química forte. Forte. Isso vai, por exemplo, justificar por que o ponto de fusão e ebulição é o quê? Alto. Qual que é o estado físico da ligação iônica? E para todo mundo, sólido. Derreter um composto iônico é difícil? Porque a ligação é o quê? Forte. Agora, tu derreter ou passar uma transição de fase para uma molécula. A ligação é mais fraca, né? Fechou? Então essas são as características da ligação iônica. Tudo bem? E aí, professor, como que a gente vai montar a ligação? Como que a gente vai caracterizar ela pelo princípio da molécula, pelo princípio da estrutura iônica? Primeiro ponto, que eu até acabei de falar erradamente aqui, que você vai desconstruir esse conceito. Molécula é sempre 2 ou mais átomos, desde que a ligação seja covalente. Você não vai falar que um composto iônico é uma molécula. Você não vai falar que o sal de cozinha é uma molécula. A definição de molécula, melhorando ela mais ainda, remete a gente ao quê? Ao fato de a estrutura apresentar predominantemente ligação covalente. Então, tudo que é iônico, você não vai chamar mais de molécula. Você vai chamar de quê, então, professor? Substância iônica, ou simplesmente composto iônico. Tudo bem? Ligação iônica mais clássica que existe. Qual que é? O NaCl. Por quê? Sal de cozinha. Então, o que eu tenho? Na. Metal alcalino. Grupo 1. Então ele vai o quê? Ele vai o quê? Perder um elétron. Tudo bem? Então esse Na, na verdade, ele vai ficar como? Na mais. Beleza? E aí esse Na vai interagir com quem? Com o cloro. O cloro é o quê? Um halogênio.
E o halogênio é do grupo 17. Sendo assim, ele ganha um elétron. Por que ele ganha um elétron, pessoal? Porque se ele é do grupo 17, ele tem quantos na valência? 7. E ele segue qual regra? Octeto. Então ele vai vir com 8 para estabilizar. Se ele tem 7, para 8 falta 1. Então ele ganha 1. Então ele fica como? Olha que combinação perfeita. Uma carga positiva com uma carga. Olha que lindo. Aí você vai e monta a estrutura. Como que você vai montar aqui? Você pode pegar simplesmente o próprio Na, uma ideia que você pode se basear. Você pega o Na, e o Na tem um elétron na valência, né? Vou botar aqui uma bolinha. Pode ser? E aí, eu tenho o cloro. Tá aqui o cloro, ó. Que tem quantas bolinhas? 7, né? 1, 2, 3... 4. Sim ou não? O que simplesmente o sódio vai fazer? Vai pegar o único elétron que ele tem na valência e vai o quê? Segue o Pix. Né? Você precisou que um sódio perdesse um elétron para estabilizar e um cloro perdesse, ou ganhasse, desculpa, 1. E aí vem a combinação eletrostática, o contato de cargas. O Na+ com o Cl-. Aí, o Lewis, né, que é o cientista que propõe os primeiros entendimentos sobre as ligações químicas, que vai consequentemente mostrar para a gente como que isso ocorre, ele tem uma fórmula para isso. Como que é a fórmula dele? A fórmula dele é assim, ó. Você vai fazer um colchete e vai colocar, só diminuir esse, aumentar na verdade, cadê o? Não, você vai fazer assim, ó. Você vai colocar o metal. Né? Aí você vai colocar a carga do metal. A carga do metal normalmente ou é dentro ou é fora do colchete. O mais comum, fora. Você coloca assim, ó. Aí você vai fazer a mesma coisa para o ametal. Só que segundo a fórmula de Lewis, o que você tem que colocar? O ametal, tudo bem? E junto do ametal você colocar os 8 elétrons. E fora da caixinha você colocar o sinal negativo. Professor, mas por que eu tenho que colocar as 8 bolinhas ali para o cloro? Ué, a fórmula é do Lewis, não é sua? Se o Lewis determinou que seja feito desse jeito, você vai fazer desse jeito. Professor, não vou colocar bolinhas, eu quero colocar asteriscos. Não tem problema, desde que você faça 8 asteriscos. Professor, eu quero colocar 8 estrelinhas. Não tem problema, coloque 8 estrelinhas. Professor, eu quero colocar 8 escudos do Vasco. Pode botar 8 escudos do Vasco, não tem problema nenhum. Não, só vai o quadro, botou o Vasco aqui, caiu o quadro, né? Pois é. Não há problema, galera, desde que você mantenha o padrão igual para todo mundo. Quando você faz essa representação, você segue o que na química a gente chama de fórmula de Lewis. E aí você relaciona isso para um composto, obviamente, iônico. Só mais centralizar aqui. Tudo bem?
Começa o estudo a partir de 1916. 16. Modelo indo para o... Começando o Sommerfeld. Eles já tinham ideia de como que as estruturas atômicas se comportavam em relação ao número de elétrons, né? Isso eles já tinham uma noção. O que eles não sabiam é que isso seria ainda aprimorado para uma ideia de subníveis, que só acontece a partir da década de 40. Mas o princípio das ligações químicas começa a hibridização ainda não era... Tanto que Lewis e o Kossel, eles vão falar das estruturas mais simples ainda. O Kossel da iônica e o Lewis da covalente, né? Walter Kossel. Acho que é isso. As mais simples. Aí depois que eles vão entender que isso daí tem coisa mais... Por quê? Porque para entender a hibridização você precisa entender o modelo de Schrödinger. Que é o modelo que vai ajudar a entender, por exemplo, a geometria das moléculas também. Tudo bem? Então é assim que a gente monta a estrutura de um composto iônico. Sempre metal com a metal. Metal doa, fica positivo o cátion. A metal recebe, fica negativo o ânion. Vou até anotar isso daqui, né, para vocês, né, um cátion aqui. E aqui um ânion, tá? Não se esqueçam disso. Isso aqui a gente falou em modelo básico do átomo, né? Íons. Mas vai ser sempre assim, bonitinho? Vai ser sempre ser bonitinho assim? 1 para 1? Pode ser 2 para 1, 1 para 2, né? Enfim, vamos fazer um 2 para 1 aqui para a gente entender a ideia. Tá? Beleza? Óxido de alumínio? Não, esse é um 2 para 3. Fazer um cloreto de magnésio ou um... pode ser um CaCl2, né? Enfim. Tô apagando. Já apaguei. Então agora eu vou propor para vocês o seguinte. Eu vou pegar agora o cálcio. Cálcio é o quê? Cálcio é um metal alcalino terroso. Compreende o grupo. Então ele tem 2 elétrons na valência. Se ele é um metal, o que vai acontecer com os 2 da valência? Vai perder, né? Então ele vai o quê? Ele perde 2 elétrons. Aí, ó, ele vai ficar como? Ca 2+. Beleza? Vamos pegar aqui um outro halogênio que não seja o cloro, só para a gente contextualizar nesse ponto. Vamos pegar o mais eletronegativo de todos. Vamos pegar o próprio flúor. Que também é o quê? Também é um halogênio, junto ao cloro. Né? Ele é do grupo... Então ele tem 7 na valência, vai ganhar 1. Então ele ganha o quê? 1 elétron. Beleza? Se ele ganha 1 elétron, o que vai acontecer? Ele vai precisar de somente 1, então a carga dele fica o quê? F menos. Quando a gente faz esse modelozinho aqui que eu brinco, que eu chamo de PIX, que é o PIXinho, a transferência de elétron, a gente nota que não vai bastar somente um flúor para estabilizar. Eu vou precisar de pelo menos 2. Por quê? O cálcio aqui tem 2 bolinhas, ó. Né? E o flúor? Tem 7. O flúor não vai precisar ganhar só 1. Se ele vai precisar ganhar só 1, então basta o cálcio fazer isso aqui, ó. Né? Exatamente. Só que o cálcio para estabilizar precisa perder
2. Só que um flúor já estabilizou. Qual é a solução? Coloca outro flúor. Então você vem aqui, ó. 1, 2, 3. Tchanã. Aí o cálcio vai fazer o quê? Vai ser linear. A gente não falaria aqui porque não é molécula. Que lembra que é geometria molecular, né? A gente só associa para a molécula e para os casos lá do berílio, que tem constitui a nossa exceção. Pronto, e aí quando eu monto a estrutura, quando eu monto a interação eletrostática, vai ficar como? Fica um Ca 2+, só que o flúor, que é menos, eu precisei de quantos? 2, aí a gente diz que é 2 embaixo aqui, ó. Né? Que seria 2 fluoretos. Na verdade, embaixo não, né? Tem que ser... Né? Você precisaria disso aqui, ó. 2 F menos, para poder completar a carga do... Só que na estrutura química, eu faço com que esse 2 fique no meio de 2 elementos? Eu deixo dessa maneira? Não, é por isso que vem a fórmula de Lewis, para entender você por que esse ponto não vai, né? Por que esse número não vai vir no meio. Como que ficaria a fórmula de Lewis aí, para o fluoreto de cálcio? Colchete. O que você vai fazer com o colchete? Colocar primeiro o metal, vai fechar, carga dele, 2+. Colchete, a metal, tem que colocar as 8 bolinhas, a fórmula não é sua, é do Lewis, né? Fechou. Só que cada flúor está ganhando quantos elétrons? 1, então ele é... Só que você tem quantos flúores? Aí você coloca o 2 aqui embaixo. Por isso que a fórmula fica CaF2. E não Ca2F-. Ca2F- é só para falar que na interação eletrostática, a cada uma carga positiva em 2 do cálcio, você precisa de 2 negativas de flúor. Fala. Então, se for uma questão, ele não pedir a fórmula de Lewis, eu posso entregar ela dessa forma aí? Com Lewis? Não, aqui é só para demonstrar a interação. Isso daqui é só para mostrar para você que eu preciso de uma carga positiva, né? Que está 2+, e aí eu vou precisar de 2 cargas negativas, em que cada uma seja o quê? Menos. É só nesse ponto. Então, sempre vou deixar na fórmula de Lewis. A fórmula de Lewis ela é a garantia da fórmula química, da fórmula, né, dessa estrutura. Beleza? Então você nunca vai colocar Ca2F, você vai colocar CaF2. Aí o caso que o Queiroz ali falou, e o alumínio com oxigênio, como é que fica? Vamos aqui. Alumínio. Como é que vai ser o alumínio? Alumínio. Alumínio é um metal, o quê? Do grupo 13. E no grupo 13, qual é a classificação do 13 em diante? Como é que os elementos são chamados? Do subnível P. Alguém lembra? Começa com R. É um metal representativo. Quem são outros metais representativos? Chumbo, estanho, bismuto, polônio. Hã? Cobre não, cobre é transição. Cobre fica no meio. Né? Ele está bem no meio da tabela. Ó. Né? Alumínio, germânio, estanho, chumbo, talho, bismuto. Esses são metais representativos. Então ele é um metal representativo de qual grupo? Grupo
13, então se ele é do grupo 13, ele tem quantos elétrons na valência? 3. Então ele vai perder o quê? 3 elétrons. Então ele vai ficar assim, ó, como um cátion trivalente. Então ele vai ficar Al 3 mais. Beleza? Aí vamos supor uma interação dele com o oxigênio, que é um calcogênio. Se ele é do calcogênio, é porque significa que ele é do grupo 16. Se ele é do grupo 16, pessoal, então ele tem 6 elétrons na valência. Para estabilizar o octeto, ganha 2. Então ele vai simplesmente o quê? Ganha. Então ele vai ficar como? Ó. 2 menos. Quando a gente monta no esquema do Pix, vai ficar como? Vem o alumínio com quantas bolinhas? 3. E aí vem o oxigênio com... Não é? O alumínio precisa perder 3 e o oxigênio precisa ganhar 2. Então vamos lá. Alumínio transferiu 1. Transferiu 2. Estabilizou o oxigênio, mas estabilizou o alumínio. O que eu faço? Outro oxigênio. Aí o alumínio vai lá e faz o quê? Doa o terceiro elétron para ele, né? Mas não estabilizou agora quem? Oxigênio. O que o alumínio vai fazer? Vai botar outro átomo aqui com outros 3. Aí basta o alumínio transferir 1. Né? Só que o alumínio ainda precisa perder. Aí o oxigênio vai fazer o quê? Vamos botar mais um aqui. Vou tocar aqui mais perto, só porque o quadro vai... Hã? Aí o alumínio faz o quê? 1, 2. Então, no final das contas, você precisou de quantas cargas positivas para poder montar aqui? 2. Então, você vai pegar 2 Al 3 mais. E quantas cargas negativas? 3. O. Vocês estão percebendo que todo composto iônico ele é eletricamente neutro, então, né? Uma carga positiva, uma carga negativa. Uma carga 2 mais com 2 cargas 2 menos 0. 2 cargas 3 mais, 6 cargas positivas. 3 cargas 2 menos, 6 cargas negativas. Se é iônico, galera, é sempre eletricamente neutro. Ah, mas eu já vi um negócio. Vou falar, representar o nosso grande e velho, né? Esqueci como é que é o nome dele. Mas professor, isso aqui, ó. Bom, pelo princípio da ligação não é nem iônica, né? Porque é o quê? Ametais. Para o ametal vale a carga. O que a gente nota a nível superior é que a diferença de eletronegatividade aqui é grande, a ponto de ser denotada uma ligação iônica. Mas no modelo nosso, por exemplo, que é o modelo que a gente fala de ensino médio, que é o que a SpaceX vai cobrar de vocês, isso daqui vai ser o quê? Covalente, porque são dois metais. A SpaceX não cobra, por exemplo, o cálculo do caráter iônico.
Que é um cálculo matemático que envolve exponencial, diferença de eletronegatividade, para você, consequentemente, calcular. Que quando o caráter iônico é acima de 51%, a ligação é iônica. Se é abaixo disso, a ligação é covalente. E aí dentro de covalente ainda tem a covalente polar e a covalente apolar. Que uma é zero, a diferença de eletronegatividade, e a outra é quanto? Perdão. Hã? Diferente de zero. Mas indo até 1,7. De 1,7 até 1,6. De 1,7 para cima é iônica. Então isso daqui vai ser iônica para a gente. Então tudo que tem carga, a ligação vai ser... não vai ser iônica, desculpa. Isso daqui vai ser o quê? Covalente. Tudo que é covalente pode ter carga. Seja positiva ou seja até mesmo o quê? Negativa. Só de curiosidade, se eles forem do mesmo grupo, pode? Não. Não tem como. Se eles forem do mesmo grupo, só se for para os ametais. Aí eles vão fazer outro tipo de ligação. Por exemplo, oxigênio com oxigênio. São dois ametais. Não mesmo substância, mas Poderia. Se for dois do mesmo... Por exemplo, se for oxigênio e enxofre. É possível. Aí é ligação covalente. Se for, por exemplo, alumínio e boro. Iônica. Professor, Né? Fala. ligação química, todo sal é formado através de ligação iônica. Perfeito. Vai ter algum sal que vai ser, que ligação iônica não forma molécula, vai ter algum sal molecular, com exceção do... Nitrato de amônio. Nitrato de amônio. NH4NO3. Que é nitrogênio. Aqui é base, né? Mas o NH4NO3 e o nitrato de amônio, ele seria um sal molecular. Assim como o NH4OH seria uma base molecular, né? Sim, aí junto com os orgânicos, né? Junto com os orgânicos seriam também, obviamente, sais de natureza predominantemente molecular, porque só vai ter uma ligação iônica. Tudo bem? E é isso. Como é que fica aqui? Como é que fica a fórmula de Lewis? Então, primeiro metal, né? Galera, isso é convenção, pessoal. Nas fórmulas químicas, vem sempre primeiro a espécie positiva, depois a espécie negativa. Então, colchete, Al. Fechou. Cada alumínio perde 3. Quantos que você precisou? 2. Al2. Outro colchetes. Agora bota os 8 pra mim. 8 balls aqui, né? 8 balls, porque é do Lewis. 2 menos, só que você precisou de 3. Essa então é a fórmula de Lewis aí que fica para esse composto iônico. Fechou? Aí existe uma regrazinha que facilita a tua vida, que é a regra do cruzamento de cargas. Que essa regra te dá a fórmula direto. Mas você tem que primeiro saber o quê? As cargas. Então, por exemplo, vamos pegar todos os exemplos aqui. O Na é o quê? Mais. E o Cl é o quê? Pela ideia, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar a carga do Na e colocar como índice do cloro, a carga do cloro e colocar como índice do Na. Só que é 1 para 1, né? Sim ou não? Então não há diferença eu fazer isso aqui. Qual é a fórmula então? Na. Que como não é um composto molecular, não é muito legal a gente falar fórmula molecular. Normalmente para composto iônico a gente chama de fórmula unitária. Certo? Fórmula unitária. É o mais adequado. Só que aí a fórmula molecular, né, e tudo mais. Aí você acaba associando nesse ponto. Tudo bem? Como é que ficaria o Ca e o F? Como é que ficaria? O Ca é o quê? 2 mais? E o flúor é? Menos. O que eu vou fazer com eles? Vamos cruzar as cargas, né?
O 2 vem como índice do flúor e o 1 vem como índice do cálcio. Certo? Fórmula, então. Ca F2. Você pode fazer essa regrinha sempre que você tiver cargas, tá, pessoal? A gente vai ver mais pra frente que até quando não for iônica, essa regrinha é aplicada. Beleza? E aí o último caso? Professor, Fala. essa ligação química também tem como fazer com 3 elementos? Tem. Aí como é que ficaria? 3 elementos, a gente poderia colocar mais um metal ou mais um ametal, dependendo. A gente pode ver algum caso aqui. Ficaria aí essa distribuição desse Aí o cruzamento não dá certo. Porque o cruzamento só seria para quanto? Para 2. Mas eu vou te mostrar um caso com 3 átomos aqui, porque... Mas essa regrinha do cruzamento aí já não vai bater. Certo? Alumínio. Alumínio é o quê? 3 mais. E o oxigênio vai ser 2 menos, né? O 2 vem como índice do alumínio, o 3 vem como índice do oxigênio. Hã? Fórmula Al 2 O 3. Né, a nossa bauxita. Minério aí abundante na produção, né, e obtenção de alumínio. Pronto. Se você fizer o cruzamento vai dar certo, desde que seja quantos átomos? 2. Tem que ser 2. Ah, meu colega aqui falou, professor, e se eu tiver 3 átomos? Mas é 3 átomos, tem como? Tem como. Eu poderia pensar numa seguinte hipótese, só para vocês terem ideia. Magnésio, grupo 2, tem quantos elétrons? 2. Esse magnésio vai formar um sal duplo, quanto ao ânion. É uma classificação que a gente não estuda na SpaceX. Mas um sal duplo quanto ao ânion é que você tem 2 íons negativos. Né? Então, por exemplo, magnésio doando um elétron para o cloro. Só que o magnésio precisa doar 1 ou precisa doar 2? 2. E o cloro só precisa receber 1. Ah, mas eu não quero que seja o cloro, quero que seja um outro. Tá, beleza. Então ele veio aqui e colocou um iodo. O iodo é do mesmo grupo do cloro. Tem quantos elétrons na valência? Aí o magnésio vai fazer o quê? Ele vai colocar o outro elétron para quem? Como é que ficaria a nomenclatura disso aí? Cloreto. CCC. Cloreto e iodeto de magnésio. Porque o cloreto ele é mais, o cloro é mais eletronegativo que o iodo, então ele tem preferência na nomenclatura. Né? Tanto que a fórmula ficaria assim, ó. É porque a SpaceX não cobra sal duplo. Né? Então a gente não precisa estudar. Isso daqui, quem estava comigo nos últimos anos, quem passa a parte de sal sou eu. Nunca falei de sal duplo para vocês. A gente para sempre em sal hidratado, que é o que a SpaceX cobra. Aqui ia ficar como? A fórmula já direta. Mg Cl I. Certo? Ficaria desse jeito. O mais eletronegativo primeiro. Então, sim, a ligação iônica eu posso ter 3 átomos. Poderia fazer o inverso. Poderia pegar 2 metais alcalinos, que doam o quê? Um elétron, e colocar um enxofre, que recebe. E aí cada metal alcalino doa um elétron para o enxofre. Aí nos metais vem primeiro na escrita, que é o mais eletropositivo. Né? Então pode sim acontecer de você ter 2 ou mais átomos diferentes. Só que você vai conseguir aplicar essa regrinha do cruz credo?
Não mesmo. Tá bom? Então tá aí para vocês a esquematização de ligação iônica. Bem fácil, né? Ligação iônica é a mais fácil, na minha opinião. Dúvidas? Tranquilos? Bom, então para a gente encerrar aqui nessa meia hora, praticamente, as propriedades. A partir dessas interações, quais são as... Já passou uma hora. A aula é assim, velho. Quando você vê, piscou, pá. Dormiu. Ô, capitão, faz assim, tio. Bora, posição de flexão, vamos. Porque vocês têm TAF, né? Vocês estão treinando. Porque domingo e para jogar. Não tira não, pelo amor de Deus. Não faça isso. Não faça isso, não faça isso. Aqui não queremos testar o volume atômico do átomo, né? Sem propriedade periódica aqui. Não, tá doido. Parece aí um francesinho. Pô, tomou hélio aqui por enquanto. Tomou hélio aqui, né? O Dudu, então, não vou nem falar, né? Se fosse botar o Dudu aqui, coitado. Não, Dudu de raio, menor que o hélio. Coitado dele, só fico bulinando o outro professor de química. Ele também deve... Ele não dá o troco? Azar dele. O mundo não é feio de gentileza, assim, é bonito, né? Mas um dia ele vai falar, é porque, na verdade, porque vocês não estudam, né? Mas é porque a gente tem o estudo do infravermelho, no espectro, vocês não estudam, né? Vocês não estudam isso, né? Porque isso daí já é química orgânica bem avançada, já é espectroscopia. No infravermelho, a hidroxila, ela tem uma banda muito grande, é tipo uma curva bem característica. Você vê isso, você sabe que tem hidroxila na molécula. Aí o pessoal brincava, falou, pô, a testa da antenor parece a banda de hidroxila no infravermelho, né? Um negócio bem, né, nítido. Outra também que vem é a carbonila. A carbonila é bem estreitinho assim, né? Aí o banda de hidroxila, A gente brincava, né? Enfim. Mas, ele sabe, pô. Dudu é um mestre na orgânica, cara. Aquele cara é um crânio em química orgânica. Fez até a parte de mestrado dele nisso. O bicho é bom pra caramba. Até pensei em trocar com ele com tudo, mas eu falei, não, tem tanto tempo que eu não dou aula de orgânica, então eu vou dar aula de orgânica. Pronto. Propriedades. Vamos fechar. Propriedades. Aí a gente coloca assim, propriedades dos compostos, o quê? Iônicos, né? Porque toda substância iônica é sempre composta. Não há substância simples iônica. Se é iônica, é sempre composta, então você já pode colocar diretamente o quê? Composto. Primeira propriedade, mais clássica de todas. São sólidos a 25 graus Celsius e 1 condições ambiente. A gente tem que se basear num parâmetro. Todo composto iônico é sólido, todo sal é sólido. Aí vem o infeliz, desculpa a expressão, professor, eu fui no mercado e encontrei sal líquido. Aí eu olho assim pro menino e falo, você encontrou o quê? Sal líquido. Aí eu... Pior que vem escrito no produto o quê? Sal líquido. Meu irmão, tu derreteu o sal de cozinha e ainda botou no mercado. Sal líquido. Difícil, viu, velho? Ou indústria química, que às vezes me dá uma decepção, viu? Porque eu tenho certeza que o químico que escreve aquilo, libera o laudo, ele faz aquilo com a dor no peito. Pô, sal líquido, mano. Me perdoa, né? O mundo é capitalista e eu tenho ali... O cartão de crédito já tá na bateria, ó. Alô? A sua fatura chegou, né? Ele...
Sal líquido. Sal líquido, galera, eles são sólidos, temperatura ambiente. Isso indica, obviamente, aquele ponto que a gente já falou, que o quê? Que eles têm o quê? Possuem altos pontos de fusão e, consequentemente, é por isso que eles são o quê? Sólidos. Todos são sólidos. Sal de cozinha, nitrato de potássio, fluoreto de cálcio, bauxita, magnetita, hematita, esfarelita, FS2. Não, esfarelita é zinco, desculpa. Pirita, FS2, né? Ferro com enxofre. Esses são sólidos, todo composto iônico é sólido, então o ponto de fusão e ebulição vai ser sempre alto. Aí que vem um ponto aqui interessante, que eu vou só mostrar para vocês, essa questão da diferença de eletronegatividade. Né? Porque olha só, vou pegar aqui os nossos casos demilitados no quadro, tudo bem? Como que eu sei, por exemplo, entre o NaCl e CaF2? Quem tem maior ponto de ebulição? Os dois são iônicos. Qual é uma maneira fácil da gente saber quem tem mais ou menos? Pela diferença de eletronegatividade. Aí eu vou aqui puxar, né? Obviamente que eu não preciso decorar os valores na sua totalidade. Né? O flúor eu sei que é quanto? O flúor é 4. Né? O flúor é 4. O cloro, se bem me lembro, é 3. É porque o Google corrige. Só sai escrevendo. Rapaz, vocês acharam que essa testa era Dalton? Maciça? Mas é mesmo. Você acha que o meu cérebro é de Rutherford, cheio de espaço vazio? Poroso? Meu filho, escreve qualquer coisa, o Google... Ai, ô, gente, vocês têm que usar a inteligência a favor dos 6, velho. O cloro é quanto? 3. Aí vem cálcio, 1, sódio 0,9. Cálcio, 1. Sódio. Então, qual que seria a diferença de eletronegatividade aqui em cada estrutura? Então, aqui, ΔE. Sempre é um valor que vai ser, nesse caso, não tem, a gente coloca ΔE como uma diferença, né? Variação. Sempre positivo. Então, seria 3 menos 0,9, 2,1. E aqui? Aqui seria 3. Quem tem maior? Então, a gente vai concluir o quê? Né? Aí aqui no caso seria para as temperaturas. Aí a gente coloca a primeira transição, né? Então, temperatura de fusão do CaF2 é maior do que a temperatura de fusão do NaCl. Essa é uma maneira mais prática da gente diferenciar um iônico do outro. Tudo bem? Professor, mas aqui não são 2 flúores, então devia ser 8. Não, galera, eletronegatividade basta para um átomo. Tudo bem? Por isso que você não precisa colocar vezes 2. É só por flúor. Ok? Não. Nesse assunto, desse critério, com certeza. Só que a nível médio, Alexandre, isso daqui para a gente é suficiente. Você tem uma ideia, a SpaceX nunca vai pegar de você desse ponto, a não ser que ele te forneça o quê? Os valores de eletronegatividade. Se ele não te fornecer, Alexandre, não tem como saber. Você vai falar que os dois possuem o quê? Altos valores. Professor, mas pode ocorrer o caso em que a diferença de eletronegatividade dê exatamente a mesma?
Sim. E aí, qual que vai ser o critério de desempate? A massa. Quem tem mais massa sempre tem maior ponto de fusão e ebulição. Tá? Deixa eu ver um caso aqui em que a... Então aí, no caso, mesmo que MaCl e o CaF tivessem a mesma quantidade, o CaF ficaria maior porque ele tem o... Porque ele tem maior massa. Isso. Deixa eu pegar um caso aqui onde dá igual. Ó, vou pegar aqui. Ó, vou pegar o óxido de cálcio. Tava ali fazendo rapidinho os valores, ó. Pegar o cão, né? Ó. Se eu pegar o cão, CaO. Aí, ó, o cálcio é 1, né? E o oxigênio 3,5. Quanto que dá a diferença aqui? Certo? 2,5? Aí eu vou pegar um com 2,5 aqui, ó. Pode ser o flúor e algum com 1,5. Beleza. Um com 1,5 aqui. Tem vários. Deixa eu ver. O problema é achar um com... Achei, pô. Achei, pô. 4 e 1,5. Diferença. Aí, professor, e quando a diferença de eletronegatividade, então, é igual? Qual é o critério? Massa. Vê quem tem maior? Massa. Quem vai ter maior massa aí? Disparadamente. A LF3. Aqui é 40, aqui é 16. Aqui dá 56. Né? Aqui vai dar quanto? Se eu colocar as massas aqui, ó. Gramas por mol. E aqui, alumínio 27, flúor aproximadamente 19. 19 vezes 3, 57 com 27. 70, 84. 84? 57 mais 27? Vamos perguntar para os universitários. É. Né? 84. Boa. Quem tem maior massa? Eu acho A L, que é o cálcio. F3, né? Aqui dá 56. Conclusão, qual é a conclusão das temperaturas de fusão aqui? Quem tem maior? Hã? A L, F3. Então aí a gente coloca o seguinte, que a temperatura de fusão do AL F3 é maior do que a temperatura de fusão do CaO. Para esse critério que a gente adota, esse é o parâmetro que a gente vai utilizar. Galera, isso daqui só vai comparar dois compostos iônicos em relação ao ponto de ebulição se ele te der o quê? A diferença, porque o primeiro critério é a diferença de eletronegatividade. Depois, se for a eletronegatividade igual, aí o segundo critério vai ser o quê? A massa. Tudo bem? Então, muita atenção nesse ponto. Eu só quis trazer esse adendo para vocês,
mesmo não sendo tão importante, tão cobrado, né? Tão prioritário, mas que vocês entendam. Mesmo tendo dois compostos iônicos de elevadas transições de fase, de valores de transição de fase, entre eles vai existir o maior e o menor, tá? Para quem perdeu a ideia aqui, esses númerozinhos que eu estou colocando são os valores de eletronegatividade. E o ΔE aqui é a diferença de eletronegatividade. Não vai ter uma massa menor para dar menor que uma massa maior? Né? Pode ter, dependendo da combinação. Pode acontecer. Porque, ó, olha a gama de valores. Só se olhar na tela aqui. Se tu for pensar em várias combinações possíveis, é possível que aconteça algum de massa menor, só que com a interação tão grande de carga positiva e negativa, que eleva a ebulição e a fusão. Tudo bem? Então essa é a segunda propriedade aí, ó. Possuem altos pontos de fusão e ebulição. Qual é a tendência de solubilidade deles? É alta ou baixa? Em água, claro, né? É alta, né? Então, em geral, são o quê? Solúveis. E aí, quando a gente estudar os critérios de polaridade, quando o Dudu for falar com vocês de solubilidade na parte da iônica, né? Que envolve bases e sais, aí ele vai te dar as exceções. Então, em geral, eles são solúveis em água. Tem as regrinhas, né, gente? Tudo que tem metal alcalino é sempre solúvel. Tudo que tem íon nitrato, acetato, também é solúvel, né? Professor, Cloretos. a questão do como é que sabe que é solúvel? A solubilidade ela vai vir do critério, primeiramente, da polaridade. Que a gente vai ver ainda. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Só que mesmo dentro de polaridades iguais, vai existir um estudo da físico-química que se chama KPS. Constante do produto de solubilidade. A partir desse valor que eu consigo determinar o que vai ser ou não solúvel em água. Mas é por isso que eu coloco aqui, em geral, porque boa parte dos compostos iônicos são solúveis em água. Seja muito solúvel, seja pouco solúvel. Mas é solúvel. O que tem metal alcalino é muito solúvel. O que tem alcalino terroso, pouco solúvel. Né? O que tem amônio, íon amônio, com outra espécie, solúvel. Né? Nitratos, acetatos solúveis. A maioria dos cloretos solúveis. Né? Fosfato também tem uma boa solubilidade. Sulfato nem tanto. Né? Mas sim, em geral, compostos iônicos têm como propriedade serem o quê? Solúveis em água. Qual outra propriedade boa, interessante para os compostos iônicos? Eles possuem o quê? Eles possuem, baixa tenacidade. O que é tenacidade, pessoal? Alguém lembra? Resistência a impactos. Quando você faz uma estrutura baseada em ligação iônica, a forma que você coloca ela, com uma pouca pressão ou com uma pouca força aplicada, ela desmonta. Um cubo de sal, já viu um cubinho? Já viu o cubo de açúcar, que é o mais comum. Mas dá para fazer um cubinho de sal? Você só faz isso, ó. O que acontece com o cubo? Sabe o que também a gente utiliza muito no dia a dia, que é predominantemente um composto iônico, que é uma estrutura iônica? Cerâmica. Cara, cerâmica é um negócio que você quebra muito fácil. A estrutura que você coloca para cerâmica, rapidamente você o quê? Desfaz ela. Ah, mas o metal. O metal você não desfaz, no máximo você o quê? Amassa. Mas você desfez a estrutura? Tanto que quando você amassou para o metal, inclusive, você pode fazer o quê? Desamassar. Que ele ainda volta para o que ele era antes. Porque a ligação metálica tem uma interação também muito forte. Não sei, velho.
Porque quebrou, eu não sei, né, velho? Porque é o interesse capitalista, né? Que se você quebrar, você pode comprar outro. Quer dizer. Ó o cérebro de Dalton, ó. Tá preenchido, cara. Aqui não tem modelo moderno não, filho. Cheio de espaço. Né? Aqui é indivisível. Galera, tenacidade baixíssima. Cara, isso, você monta a estrutura com composto iônico, não precisa ser 100% composto iônico, mas predominantemente tipo a cerâmica. Facilmente você quebra. Né? Facilmente você quebra. Em compensação a, por exemplo, os metais, que é o que a gente vai falar na próxima aula, eles já possuem o quê? Uma dureza elevada. Né? Eles possuem alta dureza. Que é aquela capacidade física que a gente tem que o material consegue o quê? Riscar o outro. Uma cerâmica risca o metal. Né? Agora, o metal risca a cerâmica? Ele quebra. Né? A cerâmica vai acabar muito bem. É isso mesmo. Se você tentar fazer essa força de risco, o que vai acontecer com a cerâmica? Vai quebrar, porque a tenacidade dela é o quê? Baixa. Por isso que normalmente gravuras de cerâmica, você não tem gravura mesmo. Você tem tipo uma pintura. Tem mesmo? Na tela? Falando, bicho, capitalismo, o capitalismo, irmão, é para quebrar mesmo, é para tu comprar o outro. Ah, e a reciclagem, né? Isso é por isso que eu dou aula de máximo. Não, e mundo ambiental, né? Mundo ambiental, Ai, mereço. Tudo bem? Você pega a cerâmica, por exemplo, você vai à praia, você costuma ver sempre um pessoal que vende uns quadrinhos, né? Ele vai fazer uma gravura pra tu, vai quebrar aquilo, velho, ele vai fazer uma pintura. O cara sabe a química que é, professor. Não, aí calma, né? Mas ele sabe porque ele já, né? Cara, se cair na areia pode quebrar, mano. Tenacidade é o quê? Muito baixa, mano. Muito baixa. É pouquinho, mano. É muito baixo. E a última propriedade aqui? É a condução de eletricidade. Compostos iônicos não têm condução térmica, né? Praticamente. Por quê? Né? Praticamente, você não tem a propagação de calor na estrutura. Por quê? Porque a tendência desses compostos é absorver essa energia. Então, eles não vão propagar nesse ponto. Diferente dos metais que a gente vai ver na nuvem de elétrons, que eles permitem tanto propagação de um calor, mas também, se ele for resfriado, esse calor, vou chamar erradamente, desculpa, esse calor frio e o calor quente vão ser propagados. Né? Eu não gosto desse termo. Pior que está certo, mas eu não gosto desse termo. Calor frio e calor quente. Eu não gosto desse termo. Porque calor, automaticamente, para mim, é sempre o quê? É hot, é quente. Calor frio. Pô, calor frio, mano. Mas pior que cientificamente é o que é, né? Então, seja o calor frio ou quente no metal, ele vai conseguir propagar. É só você pegar as Stanley da vida, que deixa durante 4... Cadê? É Stanley? Ah, tá. Só faltou a bermudinha e o sapato ali, né? Com a camisa. É Stanley! É Stanley! Tem que girar. Tem que girar, boa. Você falou que tinha que girar, pô. Isso aqui é interessante. Traz semana que vem pra gente falar de ligação metálica. Porque você coloca quente ou frio, isso daqui permanece, né? Ele permanece, né? Não, pior que fica. Não, eu vou ser bem... não. Pior que fica. Se colocasse um composto iônico aqui, esquece. É por isso que, por exemplo, as xícaras de café de cerâmica, o café esfria mais rápido. Porque cerâmica é o quê? Iônico. Iônico tem produção de... Iônico tem propagação, manutenção de calor na estrutura?
Não, mas é o mais comum porque é mais barato. É comum. Só que você não tem manutenção desse calor. Agora, no metal, lindo demais. E a condução, para a gente encerrar? Conduzem o quê? Corrente, o quê? Elétrica. Quando o quê? Que no caso deles serem sólidos, a gente tem uma classificação específica, né? É o quê? A gente chama de quê? Solução aquosa. Conduz. Boa. Aí pra gente não... Aí a gente coloca assim. Conduzem corrente elétrica quando dissolvidos em água ou fundidos. Pelo amor de Deus, bota o N aí, tá? Não omite o N. É fundidos. Fundidos. Se você esquecer o N... aí você tá fundido. O que acontece, galera? Quando você pega um composto iônico em água, qualquer que seja, então vamos pegar aqui a ideia do sal de cozinha. Isso é um tipo de interação que a gente vai estudar mais para frente, né? A água, mesmo com essa ligação química sendo forte de natureza eletrostática, ela consegue separar os íons, ela quebra. Então aqui dentro vai ficar separado o quê? O Na+, com o... Galera, essa carga fica livre no sistema. Carga livre, positiva com negativa, permite ao sistema o quê? Condução de corrente elétrica. O que a gente vai estudar mais para frente, que eu não vou dar spoiler e adiantar, é que a água supre essa carência de atração, porque o positivo não separou do negativo, só que o positivo ainda é atraído pelo negativo e vice-versa. Aí a água também tem na sua estrutura o quê? Carga positiva e carga. Aí ela faz o fenômeno da solvatação, que a gente vai entender que é a interação de íon dipolo. A parte negativa da água orienta, né? Pro positivo, porque o oxigênio é negativo. Né? Ela vai ficar assim, ó. E a parte negativa aqui vai ser orientada pelo hidrogênio, que é o quê? Né? Que vai ficar parecendo iodo, né? Então vamos fazer. Que é o fenômeno da solvatação que caracteriza a íon dipolo, né? Vai ficar assim, ó. Então, mesmo nesse esquema e tudo mais, que tem a parte positiva e a parte negativa, essa, né, vou até... A gente vai falar mais para frente melhor. A solvatação, certo? Ela é, então, caracterizada justamente pelo quê? Pela circulação dos íons de água em uma solução aquosa. E aí a gente vai ver que é o efeito da íon dipolo. Em outras palavras, você propicia ao sistema carga livre. Carga livre positiva ou negativa, que remete então à possibilidade de condução de corrente elétrica. Por eles serem sólidos, galera, todos eles são encontrados em estruturas cristalinas, que nós chamamos de sólidos iônicos ou retículos cristalinos. Cada qual com a sua configuração de acordo com a proporção de átomos, seja positivo, seja negativo. Beleza? Cadê a apostila aí para indicar os exercícios? Manda aí. Estica aí. É. Fala! Então, tipo, jogar sal na água. Corrente elétrica. E, por exemplo,
No caso, Sim, melhor ainda. Porque a água... tem como a água congelar? Congelar? Isso. Tem, é só você esfriar. Só que aqui você precisa esfriar mais ou menos. Com sal. Seria mais? Esfriar mais, então você cada vez abaixar a temperatura. Ebullioscopia. Efeito crioscópico. Ebullioscópico. É porque eu aprendi, eu vi num documentário, mal prende fora. Eu vi que, por exemplo, a água, 152. os oceanos do Polo Norte, em cima, eles são congelados, mas não possuem sal. E o sal que eram para ser do oceano ficaram mais no fundo. Porque quando a água tem muito sal, alguma coisa assim, não congela de vez. Aí o sal vai condensando mais para baixo. Isso. Aí vem a parte da densidade. Aí, literalmente, deitou. Vamos lá. Então, aqui é a aula 9, tá, galera? A parte de ligação química é a aula 9. Aí ele vem covalente, ele já fala de geometria, fala da teoria de elétrons livres, bandas de condução, enfim. Aí tem muita coisa teórica, tá? Aula 9. Página 152. Tá? E aí os exercícios aqui, eles começam na 190. Certo? 190. A maioria dos exercícios aqui, galera, eles têm que a tendência que é misturar as ligações, tá? O que é só iônica aqui? Que vocês podem anotar que é só ligação iônica. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 7. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Aí a partir da 8, aí a gente já tem covalente, equivalente com iônica, e vem a ideia de ligações químicas em geral, e depois vem ligação metálica. Né? Mas, por exemplo, ó, o item 4 aqui da tua ficha. O 4 é da página 191. Então, ó, 190, desculpa. Ó. 4, ele coloca assim, a propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos, isto é, aos compostos caracterizados predominantemente por ligações iônicas entre as partículas. Dissolvidos em água, formam soluções ácidas. Sim, Felipe, a matéria de hoje está no simulado. Tá? Acabei de ver aqui, sim. Junto com propriedades periódicas. Eu acho que o Dudu colocou mais propriedades periódicas para poder pegar a ligação química e fazer um simulado só com ligação química. Tá? Mas pode dar uma estudada nesse assunto, sim. Tá bom? 4 aqui, ó. Qual é a propriedade que pode ser atribuída à maioria dos compostos iônicos? 4 da 190. A. Dissolvidos em água, formam soluções ácidas. B. Dissolvem bem em gasolina, diminuindo sua octanagem. Sal é sólido, com gasolina vai ficar no fundo, não tem? C, fundidos, isso é, no estado líquido, conduzem corrente elétrica. Perfeito, vamos ver as outras. Possuem baixos pontos de fusão e ebulição. São moles, quebradiços e cristalinos. São moles? São duros. Eles são quebradiços? São. Tenatividade é o quê? É baixa. E são cristalinos? O problema aqui é o mole. Então, por exemplo, aqui seria a letra C. Porque o fato deles serem o quê? Fundidos. Professor, entre fundido, estado líquido e solução aquosa, qual é melhor? Solução aquosa. Conduz mais. Tá? Tem mais carga livre. Beleza? Ó, o 5 é baseado no exemplo de sala. Ca com F. Tá certo? E aí vocês podem fazer aí, ó. 1, 3, 4, 5, 6 e 7. Todos esses são de ligação iônica. Beleza? Então... Oi.
Ah, beleza. Ixi, se fosse daquela outra página, eu já tirei ela do... 90? 94. Beleza? Pessoal, bom final de semana. Um abraço, se cuidem. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau.